Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Tacani. Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal nós criamos para tentar passar informações um pouco mais técnicas, tá certo? Sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. O vídeo de hoje é uma pergunta enviada pela Mirna, muito interessante, tá certo? E decidi fazer esse vídeo aqui para compartilhar com todo mundo, tá? Ela pergunta por que a rosa do deserto que ela tem, uma rosa do deserto que ela cultiva há 5 anos, nunca floresceu. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. E aproveito para divulgar a sortuda, tá? A Eneida Jungles. Ela ganhou então o livro, tá certo? Com a camiseta. Então parabéns, Eneida. Depois você, por favor, me mande, tá certo? Ou no meu Instagram, ou no direct do Instagram, ou, tá certo, no Messenger do Facebook, os seus dados para que a gente possa fazer o envio do livro, tá certo? Autografado e também da camisa, ok? Parabéns! Ela foi sorteada porque respondeu a pergunta, né? No vídeo apliquei gesso no lugar do pó enraizador. 3 dos meus erros, tá certo? Então eu agradeço a sua constante participação, Eneida. Eu agradeço a sua participação nesse sorteio. Conto com você, tá certo? Nos outros vídeos, nos outros sorteios também. Essa pergunta é muito interessante, mas eu confesso a você que é uma pergunta extremamente difícil de responder, tá certo? Mas eu vou responder, eu vou tentar aqui passar algumas ideias do porquê essa planta não está florescendo. Eu vou comentar uma situação muito semelhante que eu tive, tá certo? Na verdade não com rosa do deserto, mas com orquídeas do gênero Cattleya, tá certo? Eu tive em 3 ocasiões plantas que não floresciam de jeito nenhum, enquanto as suas irmãs floresciam e a gente comercializava, tá? 3 plantas foi ficando e em 7, 8, 9 anos de cultivo elas nunca floresceram, tá certo? E eu não joguei as plantas não, tá certo? E você também não jogue, tá certo? No caso da rosa do deserto, até você pode fazer uma situação que a gente vai falar aqui no final do vídeo, tá certo? Que é a enxertia. Você pode utilizar essa planta como enxertia, tá certo? Não precisa jogar fora, não precisa matar a planta não, tá certo? Então, vamos falar aqui de algumas possibilidades. Vou tentar falar aqui, tá? Numa linguagem mais simples possível, tá certo? Mas se vocês não entenderem, tá? Encaminhe que a gente tenta responder novamente, tá certo? Olha, não é comum, tá? As plantas não florescerem, tá certo? O comum, né? O mais natural é que depois de 3, 4 anos, né? Algumas 2 anos, tá? Já é o suficiente para as plantas emitirem as primeiras
florações, tá certo? Então, o que você está tendo aí não é muito comum, tá certo? Mas eu vou colocar aqui, tá certo? Algumas situações, que possa estar contribuindo para que não haja a floração. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. A primeira situação pode ser, né? A gente não tem como comprovar isso, mas pode ser, tá, que a sua planta esteja ou contenha viroses, ok? Que muito possivelmente a gente não conheça ainda, tá certo? E esse vírus, né, no interior da planta impeça que a planta emita o pendão floral, tá certo? Então, essa seria talvez uma situação, ok, em que possa ocorrer. No caso de orquídeas, tá certo? A virose ela sempre manifestava, tá, de uma forma diferenciada, mas tinha as viroses, né, que causavam, por exemplo, a tristeza das flores, tá certo? Então, quando as plantas floresciam, as flores vinham totalmente deformadas, ok? Não é o caso aí da rosa do deserto, mas pode ser que exista algum tipo de vírus que esteja influenciando negativamente, tá, na emissão da gema floral, tá certo? Outra causa também que pode ter ocorrido, tá certo, em cima da genética, né? Se a sua planta veio de semente, né, ela teve, na verdade, o cruzamento, né, o encontro do pólen com o óvulo, tá certo? E quando ocorre isso, existe o pareamento, tá, dos cromossomos e pode ser que nessa fase pode ter tido algum problema, como a gente tem, por exemplo, tá certo? Né? Nós mesmos, né, o ser humano mesmo tem esse tipo de problema, tá certo? Mas pode ter ocorrido esse tipo de problema, tá certo? Com a sua planta, ok? Então isso é basicamente genético, tá certo? É 1 em 1.000, 10.000, alguma coisa nesse sentido, tá certo? Então pode ser essa situação também. E uma outra situação um pouco mais comum, e isso aí a gente consegue contornar, seria problemas de pragas, tá certo? Então, eu mesmo já vi situação em que o produtor tinha problemas seríssimos com algumas pragas e essas pragas faziam com que as plantas abortassem os botões, tá certo? É o caso, por exemplo, do ácaro, tá certo? Em menos escala, o caso até do trips. Essa situação você consegue contornar controlando essas pragas. O importante é conhecer as pragas, tá certo? No caso dos ácaros, né, eu já postei aqui alguns vídeos, se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá, sobre controle alternativo de ácaros, tá certo? Eu também postei recentemente um vídeo sobre trips, tá bem interessante também, tá? Porque ela se esconde, né, na gema, no botão floral. Aí o botão, quando abre, ela abre totalmente manchado, mas pode ter em situações mais, digamos assim, intensiva ou um ataque mais intensivo, né? Você pode perder o botão antes que ela abra, né? Então pode ser essa situação também. Então existem eu estou colocando aqui algumas situações, existem outros também, mas os mais comuns são esses, tá certo? E falo para você, né? Não vá jogar essa planta fora. Essa sua planta, tá certo? Ela pode acabar virando, por exemplo, um porta-enxerto, tá certo? Para você fazer a enxertia, ok? Futuramente, tá? Nas possibilidades, eu vou tentar fazer um vídeo sobre a enxertia em rosa do deserto. Não é difícil, peço para que você aguarde esse vídeo, mas não vá jogar essa sua rosa do deserto fora, tá certo? De repente, né, ela seja um excelente porta-enxerto, ok? Na base dela, você usa essa planta como base, né, o cavalo,
tá? E você pode colocar várias gemas de várias plantas, tá certo? De flores de colorações diferentes, tá certo? Então não vá jogar de jeito nenhum essa sua planta. Vocês viram que essa pergunta é bem interessante, né? E realmente acontece, tá certo? Eu já vi, por exemplo, no caso das minhas orquídeas, né? Que não floresceram de jeito nenhum, tá certo? Deve estar com 15, 16 anos que nunca floresceram, tá certo? Já vi com algumas outras plantas, né? Inclusive frutíferas que não florescem e não tem fruto, né? Então, essas coisas acontecem, né, tempo em tempo. Não é uma coisa normal, mas pode acontecer como aconteceu, como deve estar acontecendo com a sua planta. Mas investigue, tá? Primeiro pelas pragas, tá certo? Tá certo? Primeiro pelas pragas e depois vamos aprofundar esse estudo, tá certo? Você que está entrando no canal agora, tá certo? Faça como a Mirna, tá? Encaminhe as suas dúvidas, suas perguntas, que isso ajuda muito o nosso canal. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência. Tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.